Você já percebeu como é fascinante que exista uma coisa como o medo universal? Eu digo isso porque nós humanos discordamos em quase tudo por aí, principalmente quando a gente está espalhado ao redor do mundo. Mas o medo, querendo ou não, é um elemento que nos conecta. Existem poucos medos que eu considero realmente universais, que seriam aqueles que todos nós já experimentamos em algum momento, mas tem um medo em específico que se destaca muito de qualquer outro. Um medo tão comum que já se tornou um clichê em grande parte da mídia de terror. Um medo tão reconhecível que qualquer pessoa pode se conectar com ele. E eu tô falando, é claro, da nictofobia, o medo do escuro. Sentir medo do escuro parece até que já faz parte da experiência humana. É estranho você encontrar alguém que nunca teve pelo menos um leve receiozinho dele. Afinal de contas, faz todo sentido. Nossos ancestrais tinham que ter medo do escuro, porque geralmente ele significava perigo. Predadores aproveitavam a falta de luz. Ou até o simples fato da gente não poder usar nossa visão, que é um dos nossos sentidos mais importantes, por si só já transformava a escuridão em algo muito ameaçador. E por isso não é surpresa que a maioria das pessoas já tenha sentido ou ainda sinta medo do escuro. Afinal de contas, a visão é essencial para nossa rotina. Quando a gente é privado dela, o desconforto é basicamente imediato. Mas se a gente entender o porquê de ter medo do escuro, surge uma nova pergunta. Então, por que só temos medo do escuro em algumas situações? Porque pensa nisso. Se o medo do escuro está programado no nosso cérebro de uma forma evolutiva, por que algumas pessoas gostam do escuro? Por que a gente gosta de assistir filmes no escuro, ou dormir em um quarto completamente escuro? Eu mesmo estou escrevendo esse roteiro no escuro. Então por que isso acontece? Aqui é importante a gente diferenciar dois medos, o medo do escuro, a nictofobia, e o medo do desconhecido, a xenofobia. Embora eles sejam diferentes, eles estão profundamente conectados. Você provavelmente já ouviu a frase, você não tem medo do escuro, tem medo do que pode estar no escuro. Ela resume bem essa ideia. O escuro, por si só, não é assustador. Se você está no seu quarto, que é um lugar familiar, e apaga as luzes, dificilmente você vai sentir medo, porque conhece bem o ambiente. Então, mesmo sem enxergar, a sua mente consegue formar uma imagem mental do espaço. Ou seja, não tem mistério e nem desconhecido. E é por isso que muitas pessoas preferem dormir no escuro total. Não tem nada desconhecido ali. Mas de quando existe o desconhecido? Nem toda escuridão é igual. A escuridão do seu quarto é tranquila, até confortável, mas a escuridão de um prédio abandonado, de uma floresta à noite ou das profundezas do oceano é completamente diferente. Esses são lugares envoltos em mistério. O que será que está escondido atrás daquela esquina em um hospital abandonado? O que mexeu nas folhas perto de você na floresta? Foi um animal que você viu nas sombras profundas do oceano? Essas são perguntas que não têm resposta imediata, e é o escuro que alimenta essa incerteza. Esses lugares que eu falei já são assustadores por serem desconhecidos, e eles ficam ainda mais aterrorizantes na ausência de luz. Imagina você estar em uma floresta à noite e ouvir algo se movendo entre as árvores. Durante o dia, isso já seria bem assustador, mas pelo menos você poderia ver a origem do som, identificar possíveis rotas de fuga ou até estratégias para lidar com o perigo. Mas já à noite, tudo isso desaparece. É muito mais assustador você não saber o que está te ameaçando, ou até mesmo se tem uma ameaça, do que enfrentar algo que você pode ver. A escuridão transforma até mesmo lugares familiares em algo estranho. Quem nunca sentiu um leve desconforto quando foi buscar um copo d'água na cozinha no meio da noite? Apesar de você conhecer bem sua casa, o escuro cria ambiguidade, distorcendo até os cenários que são mais cotidianos. E isso também é intensificado pelo fato de que longos períodos no escuro podem levar à alucinação. Isso porque quando o cérebro não recebe estímulos visuais suficientes, ele preenche as lacunas por conta própria. E o que ele cria preenchendo essas lacunas pode ser muito mais assustador do que qualquer história de terror. Mas agora imagina estar em uma caverna, não aquelas do Minecraft, onde você pode colocar tochas ou cavar para sair. Eu tô falando de cavernas reais. Esses lugares são a manifestação física do medo do escuro e do desconhecido, porque elas são literalmente portais para a escuridão profunda. Eu comecei recentemente a assistir alguns vídeos de exploração de cavernas, e neles a gente vê pessoas descendo cada vez mais fundo em um vazio escuro, onde a luz do sol nunca penetra. E quanto mais fundo você vai, mais a escuridão se torna completa e absoluta. E o que você faria se nessa situação a sua única fonte de luz, por exemplo a sua lanterna, falhasse? Esse pensamento por si só é muito aterrorizante. Uma história que ilustra bem esse medo é a dos 33 mineradores que ficaram presos na mina São José no Chile em 2010. Quando um desabamento bloqueou a saída, os mineradores ficaram presos a mais de 700 metros de profundidade, em completa escuridão. Durante 17 dias ninguém sabia nem se eles ainda estavam vivos, e quando finalmente foram encontrados, ainda demoraram mais 52 dias para serem resgatados. Imagina passar mais de 2 meses em escuridão total e em um calor extremo e com pouca comida e água. E o mais impressionante é que nos relatos depois que foram resgatados, para muitos deles o pior aspecto não foi nem a fome ou o calor, mas sim o esmagador peso psicológico da escuridão.
E esse tipo de experiência com o escuro não é exclusivo de tragédias. Tem estudos científicos fascinantes e perturbadores sobre os efeitos de longos períodos na escuridão. Nas primeiras semanas no escuro completo, o ciclo circadiano, que é o relógio biológico que regula o sono, começa a se desintegrar. A pessoa perde completamente a noção de tempo acordando e dormindo em horários aleatórios, como se ficassem perdidos no tempo. O corpo tenta se adaptar, mas a falta de luz vai muito além de simplesmente desregular o sono. Os níveis de serotonina despencam muito, o que cria uma montanha-russa emocional na pessoa. Você iria sofrer de mudanças bruscas de humor, crises de ansiedade e até sentimentos de isolamento. Enquanto isso, por outro lado, a melatonina é liberada em excesso, o que deixa o indivíduo constantemente sonolento e incapaz de descansar de verdade. Você entra num estado profundo de sono. E à medida que os dias no escuro se transformam em semanas, os efeitos se tornam ainda mais profundos. O cérebro, depois de muito tempo privado de estímulos visuais, começa a criar os seus próprios estímulos. E é aí que vem as alucinações visuais e auditivas, sombras que dançam nas paredes, sussurros que parecem ecoar de algum canto invisível do quarto. É como se a sua mente, desesperada por preencher o vazio, decidisse criar sua própria realidade. E essa nova realidade muitas vezes é muito mais aterrorizante do que a escuridão em si. Mas se você acha que isso é tudo, o impacto psicológico não para por aí. Estudos mostram que depois de cerca de 20 dias na escuridão, os efeitos podem se tornar permanentes. A pessoa pode desenvolver transtornos psicológicos graves, como depressão profunda, ansiedade crônica e até fobias novas e intensificadas. É como se a escuridão tivesse o poder de desmontar a nossa mente peça por peça, deixando apenas fragmentos do que uma vez ela foi. No entanto, tem algo meio paradoxalmente belo e humilhante nisso. Apesar de todas as nossas tecnologias e avanços científicos, ainda somos incrivelmente vulneráveis a algo tão simples e primitivo quanto a falta de luz. Mas é exatamente nesse cenário de completa ausência de luz que a natureza encontra formas de criar algo mágico. Em algumas cavernas do mundo existe um espetáculo inacreditável. Larvas bioluminescentes são pequenas criaturas que parecem insignificantes à primeira vista, mas elas transformam o teto de cavernas em um verdadeiro céu estrelado. Isso porque seus corpos emitem uma luz azulada e suave, que formam padrões hipnotizantes que iluminam a escuridão absoluta de uma forma quase sobrenatural. O contraste é muito impressionante. No lugar mais hostil e inóspito, onde a luz é só uma memória distante, essas criaturas criam beleza. Essas criaturinhas, na verdade, são a fase larval de um tipo específico de inseto, o fungo gnat, e elas brilham para atrair presas para suas teias. Quando vistas individualmente, elas não são tão notáveis assim, mas quando estão juntas e sob as condições perfeitas, elas criam um espetáculo que parece desafiar a própria ideia de escuridão. Imagina estar numa caverna profunda e olhar para o teto e ver basicamente o cosmos recriado ali, com luzes que piscam e cintilam como estrelas. Isso é um lembrete de que até mesmo na mais profunda escuridão, a vida encontra um jeito de brilhar. E isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Será que da mesma forma que essas larvas, nós também podemos encontrar beleza no escuro? Em um universo cheio de mistérios onde muito do que nos rodeia ainda está envolto na escuridão, seja ela literal ou metafórica, talvez a nossa missão seja criar nossas próprias luzes. As larvas bioluminescentes que nunca poderão ver o céu verdadeiro, recriam ele de uma maneira que ao mesmo tempo é funcional e poética. Essas pequenas criaturinhas nos mostram que a escuridão, por mais assustadora que seja, também pode ser um palco para a criação, a curiosidade e a beleza. No final, o medo do escuro não é só um reflexo da nossa fragilidade, mas também uma porta para uma coisa muito maior. Porque o escuro nos força a confrontar nossos limites, nossas inseguranças e, acima de tudo, a nossa humanidade. Mesmo com todo o nosso conhecimento e avanço tecnológico, nós ainda somos criaturas pequenas e primitivas que navegam em um vasto desconhecido. O escuro, seja ele nas profundezas de uma caverna, no silêncio do espaço ou na quietude do nosso próprio quarto, nos lembra que tem muita coisa que a gente não sabe e que talvez a gente nunca saiba. Mas é exatamente essa ignorância que nos impulsiona. Da mesma forma que os mineradores sobreviveram ao impossível, ou as larvas que brilham na completa escuridão, nós também encontramos maneiras de enfrentar o que nos assusta. A jornada pela escuridão, embora seja aterrorizante e assustadora, também é uma jornada de descoberta. É quando nós olhamos para a escuridão como uma oportunidade e não só como uma ameaça, que a gente encontra nela uma profundidade que vai muito além do medo. Então, o que é mais assustador? A escuridão em si, ou o que ela nos força a enfrentar sobre nós mesmos? Talvez a gente nunca tenha a resposta completa para essa pergunta, mas essa busca, essa luta para entender o desconhecido, é o que nos torna humanos. Afinal de contas, enquanto as larvas imitam as estrelas no teto das cavernas, nós humanos temos a chance de olhar para o céu verdadeiro. Talvez
a gente nunca escape totalmente da escuridão, mas isso não significa que nunca possamos enxergar a luz.